Olá, pessoal, todos bem? Retornamos aqui, então. Tá? Estávamos falando sobre os percentuais, já falei para vocês, né? Que 16% e 20%, né? Eles têm a mesma coisa em comum. O que que é? Crime cometido sem violência, né? A pessoa ou grave ameaça. O que que muda? Um é primário, o outro é reincidente. Por isso que vai mudar o percentual, tá? Falamos também, né? E paramos aqui, 25% e 30%. O que eles têm em comum? Em comum que é aquele crime que foi cometido com violência ou grave ameaça. Teve violência ou grave ameaça, tá? Ó, 30%, ó, crime cometido, ó, com violência, pessoa ou grave ameaça, tá? O que que muda? Primário ou reincidente. Primário cumpre 25, reincidente 30, tá? Por quê? Porque o reincidente já está pela segunda, terceira vez, né, sendo condenado. Então ele cumpre mais um tempo, tá? E esquematizei para vocês, tá? Só que no intervalo eu mudei o esquema para facilitar a vida para nós, tá? Creio, pessoal, que assim vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, conseguirem entender o que é em comum, né, no crime, o que eles têm em comum e o que muda, tá? Olha só, eu troquei aqui o percentual, em vez de botar aqui, eu coloquei aqui, ó, tá? E coloquei aqui o que é de mais importante, ó. O que caracteriza o percentual de 16 e 20%? É um crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, tá? Beleza, tranquilo? O que vai mudar o percentual de 16 e 20? 16 se ele for primário, 20 se ele for reincidente. É isso aqui. Você tem que saber isso aqui, ó, tá? Depois, com violência ou grave ameaça, qual é o percentual? Se for primário, 25. Se for reincidente, 30, tá? Barbada, beleza? Vamos ver agora qual é o próximo algo em comum para a gente marcar os percentuais, tá? Vamos lá. Olhem só aqui, pessoal, ó. O que nos traz aqui, ó, esse novo percentual. O próximo que tem algo em comum já entra falando nos crimes hediondos, tá? O que é em comum? Ó, 40% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. E esse é o nosso ponto principal. Crime hediondo ou equiparado. O que vai mudar? Se ele for primário ou se ele for reincidente. Só que, como você pode ver, do 40% eu pulo para o 60%. Por quê, pessoal? Para facilitar a vida de vocês, tá? Por quê? Porque os 50% eles falam de outras situações. Então, para não misturar, embaralhar a cabeça de vocês, eu peguei aquilo que é em comum e já juntei para vocês. O 40% ele trabalha em comum com o 60%, tá? Por quê? O que é em comum entre o 40% e o 60%? Ter cometido crime hediondo ou equiparado. Crime hediondo ou equiparado, tá? Vocês viram que é a mesma coisa. Qual é a diferença do 40 para o 60? No 40, a pessoa que cometeu é primária, tá? No 60, reincidente. Então, o mesmo esquema que a gente estava fazendo, tá? Vamos colocar o que é em comum e o que diferencia e vamos esquematizar. Vamos lá. Deixa eu só copiar aqui, ó, o que é em comum. Crime hediondo ou equiparado, tá? Vamos lá para o nosso esquema. Vamos voltar aqui para abrir mais umas. Ó, crime hediondo ou equiparado. Bom, então já sabemos, né? Que o nosso algo em comum agora é ter cometido um crime hediondo ou equiparado. O que vai mudar? Primário ou reincidente. Aí vai mudar os percentuais. Só que cuidem aqui que o percentual não segue, né, numa sequência lógica. Ele vai de 40 para 60, tá? Vamos lá, beleza? Vamos puxar mais para cá, aí, para facilitar para vocês. Ó, se ele for primário, cometeu um crime hediondo equiparado, mas ele é primário, ele vai cumprir, ó, 40%. Tá? Deixa eu só trocar aqui. 40%, tá? Se porventura ele cometeu um crime hediondo equiparado, mas ele é reincidente, aí ele vai cumprir 60%. Ó. Tá? Beleza? Então, pessoal, o que a gente fez aqui? A gente pegou o que é em comum, crime hediondo equiparado, e pegamos os pontos que são diferentes.
tá? Crime hediondo equiparado. O cara cometeu um crime hediondo equiparado. Vai ser o mesmo percentual? Não, porque eu tenho que olhar se ele é primário, se ele é reincidente. Se ele for primário, 40%. Se ele for reincidente, 60%, tá? Então é bastante, muda bastante, tranquilo? Então, mais uma nós esquematizamos, pessoal, ó, tá? Tá quase tudo pronto. O que que falta agora? Falta aquele de 50%, tá? Que é diferente, e falta os 70% que a gente vai juntar ali com os 50%, tá? E vocês vão ver ali que acaba sendo semelhante, tá? Que vai fazer o algo em comum, beleza? Vamos lá, então. Deixa eu ir para a próxima aqui. Beleza, voltamos para ali. Pessoal, agora o que você tem que ver aqui, ó? No 50%, ó, a gente tem um que fala em hediondo equiparado com resultado morte, o outro que fala condenado por exercer comando, tá, em organização criminosa, tá, quando cometeu o crime hediondo ou equiparado, tá? E também a gente tem aquele que cometeu o crime foi condenado por crime de milícia privada. Esses aqui vão cumprir 50% da pena, tá? Depois, 60% a gente viu. 70% o que que é? É um cara que é reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte. Então, isso aqui é importante para nós. Por quê? Para a gente diferenciar, tá? Porque a gente pode juntar o hediondo com equiparado com resultado morte com esse aqui, ó. Ele é igual, ó. Crime hediondo equiparado com resultado morte. O que que vai diferenciar? Um é primário e o outro é reincidente. Tá? Então vamos lá, vamos juntar esse aqui. Hediondo equiparado com resultado morte. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Crime hediondo ou equiparado com resultado morte, tá? Beleza, vamos lá então. Ó, se esse cara ele for primário, opa, deixa eu só excluir aqui. Ó, se ele for primário, esse cara vai cumprir 50% da pena. Deixa eu pegar aqui só para manter a formatação igual. 50% da pena. Beleza, tá tranquilo então. Se porventura esse cara for reincidente, aí pula para 70, ó. Opa, deixa eu só pegar aqui. Aí. 70%, tá, pessoal? Então, o que que nós temos em comum? Esse cara cometeu um crime hediondo com resultado morte. Vocês podem ver que é diferente desse aqui, ó. Aqui ele só cometeu um crime hediondo ou equiparado, tá? Ou seja, um tráfico, tá? Um estupro. Nesse caso aqui, ele cometeu um crime hediondo, mas com resultado morte. Pior ainda, tá? Um homicídio qualificado. Beleza. Se ele é primário, ele cumpre 50% da pena naquele regime que ele começou a cumprir, depois vai progredir para o próximo, tá? Se ele for reincidente, bom, ele cumpre o maior lapso de todos, pessoal, que é 70% da pena, tá? Beleza? Beleza. E esses aqui do resultado morte, nós temos que acrescentar mais uma coisa, que é vedado, ó, vedado, proibido o livramento condicional, tá? Ó, vedado o livramento condicional, deixa eu marcar aqui, tá? E olhem só que aqui também diz que é vedado o livramento condicional. Por quê, pessoal? Porque esse cara cometeu um crime hediondo, ó, crime hediondo com resultado morte, tá? Então, nesse caso, não vai ter livramento condicional, ou seja, ele vai ter que cumprir toda a pena dele nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Ele não vai poder ir para a próxima fase, tá? Que é a liberdade com condições. Não, nesse caso, a lei diz, ó, quando tu cometer um crime hediondo equiparado com resultado morte,
talvez o pior dos piores crimes, tu não vai ter direito ao livramento condicional, à liberdade condicional, tá? Tu vai ficar cumprindo a tua pena, né, sempre naqueles regimes de cumprimento de pena, vai ter sempre vínculo com uma cadeia, com um estabelecimento prisional, tá? Beleza? Então vamos acrescentar isso aí aqui. Ó, vamos acrescentar isso ao nosso esquema, ó. Aqui, ó. Além de tudo isso, o que que acontece? Vedado o livramento condicional, tá, pessoal? Ó, vedado significa, né, proibido, tá, pessoal? Vamos... Deixa eu pegar aqui. Ó, beleza? Isso aqui é importante, tá? Ó, vedado o livramento condicional. Vamos lá, vamos ver se deu certo agora. Não deu, mas tá bom, ficou um efeito legal. Tá vedado, proibido o livramento condicional para esse aqui, tá, pessoal? Esse é o único, né, que é proibido o livramento condicional. A última fase de cumprimento de pena, tá? Beleza? Por quê? Porque ele cometeu um crime hediondo com resultado morte, tá? O problema dele aqui foi o que gerou o crime dele, uma morte, tá? Beleza? Beleza. Vamos agora esquematizar os próximos que progridem com 50%, que foi só o que sobrou. Ó. Olha só aqui. O que nos sobrou aqui, pessoal? Sobrou essas duas figuras aqui, ó. O B e o C, porque o A gente juntou com os 70%, que é a única diferença é que um é primário e o outro é reincidente. Tá? E lembre-se que eles têm o resultado morte. Sobrou o que aqui? Que vai progredir com 50% da pena. Ó, condenado por exercer o comando de organização criminosa, tá? Para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então, esse cara é o chefe da facção, tá? Da organização criminosa, e o foco deles é cometer crimes hediondos, tá? Beleza? Ele vai ter que cumprir 50% da pena, tá? E também o condenado por exercer milícia privada, tá? Tranquilo? Vamos esquematizar lá, então. Agora sim, a gente vai mudar o nosso esquema, né? Porque eles, em tese, não têm nada em comum. O que eles têm em comum? Só o seu percentual. Vamos lá. Comando. De ORCRIM, tá, pessoal? Organização criminosa. Quando o foco deles é cometer crimes hediondos ou equiparados, tá? Beleza, esse cara vai cumprir 50% da sua pena, tá? O próximo, tá? Qual é o próximo aqui? O próximo é aquele cara que foi, né, condenado por milícia privada. Tá? Milícia, né? Vocês veem muito no Rio de Janeiro, tá? Mas a gente tem outros locais também, mas a gente vê muito no Rio de Janeiro, tá? Aí, pessoal, em tese, o que acontece? A gente finalizou o nosso esquema, tá? Ó, finalizamos, né? O condenado por exercer comando em organização criminosa, tá? Para a prática de crime hediondo equiparado, cumpre 50%. O condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada, cumpre 50% também, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Vamos voltar para o nosso esquema para a gente abrir e recapitular ele. Ó. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Acho que agora ficou bom para vocês visualizarem todo o esquema, ó, que a gente fez do artigo 112. Talvez o artigo mais importante de todos, tá? Olhem só o que diz aqui, ó. Progressão de regime, tá? Beleza. Em quanto tempo o preso vai progredir de regime, ó? Se o crime for sem violência, né, a pessoa, o grave ameaça, se ele é primário, 16, se ele é reincidente, 20. Vocês podem ver, pessoal, que eles usam normalmente esse padrão. Primário, tanto, reincidente, tanto, tá? Se o crime é com violência ou grave ameaça, né, a pessoa, primário 25, reincidente 30, tá? Beleza. Se o crime é hediondo ou equiparado, aqui já mudou o critério, tá? Se ele é primário, 40, se ele é reincidente, 60. Beleza, vamos para o outro lado agora.
Se o crime é hediondo, equiparado, mas com resultado morte, né, é o pior de todos aqui para a lei, primário 50%, reincidente cumpre 70%. Mas lembre-se que nesse caso, nenhum dos dois aqui, primário ou reincidente, tem direito ao livramento condicional. Beleza. Tá? O próximo, pessoal, é aqueles que é mais diferente, que não tem muita coincidência entre eles. Ó. Vai cumprir também 50% aquele condenado por comando de organização criminosa para a prática de crime hediondo equiparado e aquele condenado para a prática o crime de constituição de milícia privada. Tá, pessoal? Beleza? Fechamos o nosso esquema aqui, tá? Bem esquematizado para vocês, tá? Espero que a gente possa estar auxiliando com esse esquema aí para facilitar a vida de vocês, tá? Esse esqueminha aí, muito provavelmente, vocês dando uma lida, uma olhada boa nele, nesse mapa mental aí, vocês não erram questão, tá? Sobre a LEP, sobre os percentuais de cumprimento de pena da progressão de regime, tá? Beleza? Próximo bloco, a gente volta vendo outras questões sobre a progressão de regime, outras frações que ainda existem, tá? Um oitavo ali que é direcionado à mulher, tá? A gente vai vendo isso, tá? Mas a regra, o grosso da matéria é isso aqui, tá, pessoal? Você sabendo isso aqui garante uma das questões na prova, tá? Até a próxima, um abraço.